Olá, pessoal! Mais uma semana de Viva Bem, recebendo duas pessoas altamente capacitadas, inteligentes, com um poder criativo acima da média. Estou falando de dois professores da cidade de Quixeramobim, que com muita simplicidade e muita perseverança deixam seus nomes marcados na história da docência da nossa cidade. E com vocês, nesse primeiro momento, para falar da língua inglesa, para falar de docência, de experiência de vida e também de empreendedorismo, eu quero receber agora minha querida, minha amiga Gerleide Santos. Bem-vinda, Gerleide. Gerleide, é uma honra receber você aqui no Viva Bem. Vamos sentar. Obrigada. Gerleide, eu sempre gosto de começar com uma pergunta norteadora, certo? Que o Viva Bem ele já traz na própria nomenclatura, Viva Bem. E eu sempre convido pessoas que, para mim, são exemplos de viver bem. Pessoas que são dedicadas, pessoas que são inteligentes, pessoas simples, né, pessoas populares e que contribuem positivamente para a sociedade. Agora eu te faço uma pergunta para você. O que é viver bem? Quando é que a Gerleide olha para ela mesma e diz o seguinte, eu estou vivendo bem? Olá, Rayane. Gostaria de primeiramente agradecer o convite. É uma honra estar participando aqui do programa Viva Bem, principalmente do seu trabalho. Uma pergunta difícil, mas que vem logo à minha mente. Viver bem é estar comigo, com a minha mente, com o meu eu, com o meu seio familiar e com todos os outros que estão ao meu redor. Viver bem é transparecer o que você sente dentro do seu coração para quem está próximo a você. Perfeito, Gerleide. Você é professora, já faz alguns anos. E eu percebo o quanto você é dedicado, o quanto você é criativa. Nós somos colegas de trabalho e você tem metodologias muito inovadoras, muito diferenciadas e que vão de acordo com a atualidade. Hoje nós sabemos que os parâmetros curriculares nacionais, a própria Base Nacional Comum Curricular e todos os documentos que regem o funcionamento da educação, eles pedem essa renovação, a aplicação de novas metodologias, novas possibilidades e percepções teóricas. Então, eu pergunto para você, quando você se reconheceu professora? Quando você disse assim, eu quero ser professora? Quem despertou isso em você ou você despertou sozinha? Como se deu essa adaptação e essa escolha? Eu tenho uma gratidão enorme a falar primeiramente a Deus. E, em segundo lugar, Rayane, aos meus professores. Eles foram seres ativos dessa minha decisão. E aí, de família humilde que sou, com os conhecimentos que aprendi na escola, no qual eu tenho muito orgulho de dizer que eu sempre fui aluna da escola pública, né, aqui de Quixeramobim. E aí eu sempre pedi a Deus que Ele me desse a honra primeiro de ter um emprego. E aí, com os conhecimentos adquiridos na escola, eu imaginei, por que não ter um emprego com uma profissão? O que é que impedia de ter uma profissão e apresentar para minha mãe o orgulho dela ter uma filha formada? E aí, foi logo quando eu estava terminando o ensino médio, a escola divulgou vestibulares. O primeiro vestibular que chegou a meu conhecimento através da escola, a qual tem um carinho enorme, a escola Humberto Bezerra, aqui de Quixeramobim, foi o de pedagogia para a FECLES. Mas eu não consegui passar, porque eu zerei, me lembro de mais química. Fiquei muito triste, os professores ficaram tristes. E aí já veio a segunda divulgação, letras em inglês também para a FECLES de Quixadá. E eu pensei, eu vou fazer, é a hora. E aí quando eu fiz, chegou o resultado que eu tinha passado. Depois em casa fui agradecer a Deus, porque tudo que eu pedi era um emprego. Com os conhecimentos que aprendi com os meus professores, por que não ter um emprego com uma profissão? E ele me deu a oportunidade de passar. Eu iria ser aluna da FECLES de Quixadá a partir de letras em inglês. E de tudo que eu aprendi na escola, que nós somos capazes daquilo que nós buscamos. Eu sofri muito preconceito quando eu fui fazer inglês. As pessoas, tu vai aprender a falar inglês? Mas eu sempre tive aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente busca aprender. Então eu deslanchei nesse sonho aí de aprender a falar inglês. Muito bem, Gerleide. Aí você já leciona há quantos anos? Precisamente desde o ano de 2012 que eu leciono. Ou seja, em fevereiro, dia 8 de fevereiro, completou 10 anos, não é? 10 anos. 10 anos. Quais as maiores lições que você aprendeu ao longo desse processo, de 2012 até hoje? Muitas, eu sei, mas quais foram assim, as marcas que ficaram no seu coração e na sua mente sobre a docência até hoje? De nunca desistir.
né? Eu me lembro que era muito difícil. Hoje, Quixadá é muito próximo de Quixeramobim, mas eu não sei se foi a história da época. Era muito complicado chegar até lá, né? Não existia ainda o transporte público, tinha essa questão do dinheiro financeiro, que muitas vezes eu não tinha, da alimentação, que não tinha, mas algo dentro de mim, né, com as experiências que os meus professores contaram, que passaram pelas mesmas dificuldades, a gente deixava de comprar merenda para comprar uma apostila, um material para estudar. E eu pensava, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então, a maior lição assim, que eu vejo da docência é a questão quanto conhecimento ele pode mudar as suas atitudes e o seu hábito de ser. Era difícil chegar em Quixadá? Era. E eu já trabalhava. Eu comecei primeiro trabalhando e depois fui fazer letras em inglês em Quixadá. Mas ganhava tão pouco, tinha que ajudar a família. Mas algo dentro de mim despertava, Rainha, que eu não podia desistir. Alguém esperava mais de mim. Então, isso para mim era muito forte. Então, a persistência, eu acho que foi assim, o primeiro marco. É o que eu posso dizer. Isso a docência me marcou, foi a persistência. Muito bem, Gerleide. E, além de todas essas coisas, eu percebo que você fala com muito carinho dos professores que já passaram por você. Inclusive, o nosso segundo convidado, que já está aqui, ela fala dele com muito carinho, que foi professor dela, que tem uma enorme satisfação e muito orgulho de ter sido, né, aluna dele. Agora eu te pergunto, você lembra de todas as escolas nas quais você estudou aqui em Quixeramobim e quais foram? Educação infantil, por exemplo. Lembro, tenho muito orgulho, um carinho enorme pela Escola Maria Carneiro. A escola que me alfabetizou, porque eu entrei na escola com 6 anos, ainda não sabia ler, era a alfabetização, não era o primeiro ano como hoje, né? Devido à idade avançada, que a minha mãe esperou a minha irmã completar a idade de 5, eu já estava com 6, para matricular as duas ao mesmo tempo. Então, eu não fiz o pré-escolar, eu já entrei na alfabetização. Mas tenho um carinho enorme pelos professores. A diretora da época era a tia Aurelina, né? E eu aprendi a ler na escola pública Maria Carneiro, aqui de Quixeramobim. Excelente relato. E o ensino fundamental 1 e 2, foi na mesma escola? Não, ensino fundamental 1 e 2, aí o atual colégio Humberto Bezerra, ele ofertava o ensino fundamental 1 e 2 na época. Aliás, desculpa, o Fundamental 1 eu fiz lá na Maria Carneiro, porque eu fiz até a 4ª série. É porque depois modificou, né? Agora vai até o 9º ano, mas era até a 4ª série. E de 5ª a 6ª série, eu já fui para o Colégio Humberto Bezerra. Minha mãe preferiu assim, porque não ia ter trocas de escola, já que o Humberto Bezerra ofereceu o Fundamental 2 e o ensino médio. Então, ela achou melhor, não, você vai para lá, porque aí você já vai ficar até o seu 3º ano. E, mãe, muito obrigada pela sua escolha, porque eu tenho uma gratidão enorme por todos os professores que passaram por mim, desde a Maria Carneiro até a Escola Humberto Bezerra. Muito bem. E o ensino médio? O ensino médio foi na Escola Humberto Bezerra. Eu estudei durante 7 anos da minha vida na Escola Humberto Bezerra. Eu peguei 2 direções, né? Dona Leuda estava saindo, Dona Josimar entrou para ser diretora, e aí eu fiquei as 2 gestões de Dona Josimar e da atual diretora Liduína Simão. Olha que maravilha, Gerleide. Se você tivesse que destacar professores de cada uma dessas épocas, desses níveis educacionais, quais pessoas você destacaria? Eu sei que é muito complicada essa pergunta que você vai ter que escolher e tem muitas pessoas que marcam nosso coração. Mas se você tivesse que destacar... Olha, Rayane, existe muitas pessoas que eu posso destacar, né? Não tem como escolher um. Mas eu tenho um carinho enorme pelo professor Carlos Costa, que ensinava história, pelo professor Evanginaldo, que é nosso colega de trabalho aqui na Profissional de Quixeramobim, ele me ensinou matemática. Professora Ellen foi quem me ensinou redação, o gosto pela leitura. Até hoje eu lembro o esqueleto da redação, aprendi a escrever com tia Ellen. Tenho um carinho enorme pelo próximo convidado, professor José Souto. Me lembro que eu ouvi falar o que era concurso público nas aulas de física, quando ele chegou e falou para a gente: se você rapidamente terminou o ensino médio, acha que não está preparado para uma profissão, tem um concurso público que você pode seguir. E eu fiquei pensando, caramba,
o que será que é concurso público? Mas quando ele despertou ali na aula dele, quando terminou a aula, eu quis ir para a internet, eu queria saber o que era concurso público. E já fui perguntar os outros professores. Né? A própria diretora da época, a dona Josimar, uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, né? Ela fez muito por mim na época. E tem tantos outros professores, a dona de Jesus do Centro de Multimeios, ela também me ajudou demais, ela me dava muita força para fazer o vestibular, para eu não desistir. Eu tinha que entrar na faculdade. Então, assim, entre tantos outros que estiveram comigo, Rayane, mas esses que eu citei, eu não esqueço. As aulas deles eram muito marcantes, eram muito produtivas e eu guardo até hoje na minha memória. Gerleide, eu acho que há um abismo muito grande entre a graduação, a nossa formação docente e a nossa prática em sala de aula. E eu sempre questiono porque eu vivi muito esse processo. Quando eu estava na universidade, eu tinha uma percepção, eu tinha um planejamento todo estabelecido em mente. Quando eu cheguei em sala de aula, na prática, no chão da sala de aula, eu disse, e agora? Como foi esse processo para você? Da saída na universidade e entrada na docência propriamente dita? Foi um processo, Rayane, eu lhe digo que foi muito difícil, mas ele foi dado de muito esforço contínuo, processo constante. Eu terminei letras em inglês pelo UFC virtual, né? Fiz na modalidade à distância. E aí, quando eu cheguei na escola para vencer o preconceito de que aluno de escola pública não aprende a falar inglês. Não, eu não sei o que é isso aqui não, tia. Eu não sei nem falar o português, frases que eu escuto até hoje. Mas a posição que eu ocupo para mim, Rayane, ela é muito forte. Eu sou filha de pais humildes, minha mãe é doméstica e o meu pai fazia churrasco para vender, um pequeno empreendedor. Mas eu aprendi com os meus professores que nós somos capazes de tudo aquilo que a gente busca. E isso, para mim, essa posição que eu ocupo de ser professora de inglês da escola pública e mostrar para eles que nós somos capazes, ela é muito forte, ela não me deixa desistir. É por isso que eu mantenho até hoje essa perspectiva de novas metodologias ativas. Então, assim, quando eu cheguei lá, o primeiro passo que eu pensei, eu preciso passar isso para os meninos. Eles precisam compreender que a gente não pode desistir no primeiro obstáculo. É fácil? Não, não é fácil. Mas tudo é um processo e a gente não pode querer no momento. A gente tem que ir buscando dia após dia. E a partir do momento da conquista deles, e aí, né, vem um processo contínuo de muita aprendizagem, de muita pesquisa, muito estudo mesmo, para tentar passar o melhor para eles. Então, é isso aí que ficou mais forte, assim, quando eu saí da faculdade para a sala de aula. Justamente, Gerleide, essa sua fala é muito importante, muito pertinente, até porque um bom professor tem que ser um bom pesquisador, tem que ser um bom leitor, um bom escritor, uma pessoa que cria, que se transmuta. Nós estamos quase encerrando o primeiro bloco, mas eu te faço uma pergunta. Se você tivesse que dar um conselho para um jovem ou uma jovem que querem ser professores, o que você diria para essa pessoa? Eu dizia para ir em frente. Vygotsky, ele diz uma frase que eu acho muito marcante. Nós só somos o que nós somos através dos outros. Se eu sou o que eu sou, se eu me tornei uma pesquisadora, eu me tornei por conta dos meus alunos, Rayane. Ver aquela história, né, que um dia eu vivi, da humildade, da simplicidade. Às vezes não conseguia comprar uma roupa, que queria comer algo melhor, porque faltava o dinheiro em casa. E o conhecimento mudou isso na minha história, na história da minha família, né? Então, foi por conta dos meus alunos. Eu pensava e ainda penso. Se eu conseguir, o que impede deles conseguirem? Então, hoje eu pudesse dizer para o jovem, né, para ele seguir a carreira da docência, primeiro é isso que eu quero? Porque era o que eu queria. Pois se é isso que eu quero, vá em busca, porque vale muito a pena. Na verdade, eu acho que sou eu que aprendo mais. Os meninos pensam que aprendem muito comigo, com os professores, mas eu acho que sou eu que aprendo mais com eles. Quando eu vejo aquele jovem com interesse de aprender, passa dificuldade, mas ele quer mudar, ele quer dar orgulho à família, ele quer dar orgulho à mãe, à avó, seja a família que estiver ao seu lado,
Isso para mim é tão motivante, é por conta dele. É por conta dele que eu busco, que eu pesquiso e que eu não desisto da posição que eu ocupo, que eu tenho muito orgulho de ser professora da Escola Pública Estadual de Quixeramobim. Perfeito, perfeito, perfeito. O bate-papo está maravilhoso, inspirador, muito coerente. Nós vamos para os intervalos comerciais. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais Viva Bem, com mais docência e com ela, Gerleide Santos. Até daqui a pouco. A Sertão TV resgatou do fundo do baú um clássico dos anos 60, que ficou eternizado para sempre na nossa memória. Jenny é um gênio. Tony Nelson é forçado a aterrissar em uma remota ilha do Pacífico. Lá, ele encontra uma garrafa estranha que é levada para a praia. Quando ele abre, sai um gênio chamado Jenny. Com um piscar de olhos e um balançar de cabeça, Bárbara Eden fará seus sonhos se realizarem. Jenny é um gênio. Sexta, às 19h30. Horários alternativos, segunda e quarta, às 15h30. Canal 180 da Brisanet. Matando a saudade com você. Sertão TV. A nossa TV. Sempre perto de você. Alô amigos, eu sou Carlinhos Cantor, também estou na Sertão TV, a TV que é feita pra você. Sertão TV. Feita para você. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Trabalho que dá reconhecimento. A educação do Ceará é mais uma vez destaque no IDEB, a Avaliação Nacional de Qualidade das Escolas Públicas, o que é motivo de orgulho para a professora Norma e seus alunos. Isto é certeza de que estamos no caminho certo. Segundo o IDEB, o Ceará tem 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil no ensino fundamental, uma educação de qualidade, fruto da parceria do governo do estado com os municípios. Governo do Ceará, trabalho que dá resultado. Estamos de volta com mais Viva Bem. Menina agora no piseiro, recebendo ela, Gerleide Santos. Ai, Gerleide. Aí, a gata desenrolada. Vamos sentar. Vamos sentar. Ser professora tem que ser desenrolada. É verdade. Vamos sentar. O fit dance qualquer dia chega aqui.
Qualquer dia ele chega. Vamos lá. Gerleide, continuando o nosso bate-papo. Rabu tem a mulher para dançar, entendeu? E o nosso próximo convidado ali, ele já pediu a música dele, pega o Guanabara e vem, ele já especificou, né? Gerleide, vamos lá, né? Qual foi a maior surpresa que você teve ao longo desse tempo à frente da docência? Ou quais surpresas? A maior surpresa foi de mim mesmo, Rayane. Eu não imaginava que um dia eu ia conseguir ser fluente na língua que eu sou. Então, essa foi a maior surpresa, com certeza. Foi superar os meus desafios, superar os obstáculos. As atividades que existiram foram tantas, mas eu cheguei. Eu estou aqui. Eu me lembro quando as pessoas diziam, você vai falar inglês? Eu ficava pensando, por que as pessoas fazem essa pergunta? Cara, quem pedia? Então, eu acho que essa, sim, com certeza. Então vamos lá. Então agora, já que você é professora de inglês, vamos para o momento do inglês. Eu vou fazer algumas perguntas sobre algumas saudações, aí você vai me dizendo como é que se pronuncia, tá certo? Na hora. Vamos lá, boa tarde. Good afternoon. Aí, menina. Existem Sempre. duas formas de pronúncia, a Sim. americanizada e a britânica, né? Como é que funciona esse negócio? Como é a diferença delas duas? Pra gente entender um pouco, a gente tem que entender um pouquinho de história, né? Porque Verdade. e o inglês britânico é o inglês da Inglaterra. Certo. Exatamente lá, né? Da terra da Rainha Elizabeth. E o inglês americano já é o inglês mais estadunidense, né? Dos norte-americanos. E aí, Rayane, se eu te disser que muda poucas coisas, É mesmo? a gente consegue, né, aprender os dois ingleses. Existem algumas diferenças mais focado mesmo na pronúncia. Por exemplo, o inglês americano, o R ele tem som de R. O verbo levantar em inglês no inglês americano vai ser get up. Já quando está no inglês britânico, o T vai lembrar o T do Brasil. Vai ser get up. Foto no inglês americano, photo. Britânico, photo. Então, são algumas particularidades, que com o tempo, com a prática, você vai aprendendo. Mas se eu te perguntar assim, você fala inglês americano e vai fazer uma viagem para a Inglaterra, você vai ter dificuldade? Não. As pessoas vão te compreender. É como se fosse o português do Brasil e o português de Portugal. Algumas especificidades, sim, que quando a gente aprofunda, a gente vê que existe, mas que a gente consegue se comunicar. Isso envolve uma questão mais fonético-fonológica, né? De Sim. pronúncia, não é isso? Continuando, bom dia. Good morning. Boa noite, porque tem as duas nomenclaturas para boa noite, né? Aquele boa noite quando você chega, boa noite quando você sai, não é isso? Como é que se diz? Pronto. O boa noite a chegar, a pronúncia correta é good evening e ao sair será o good night, que é o que todo mundo, né, aí aprende nas escolas. Mas por que a diferença do boa noite a chegar e boa noite a sair? Eu explico com muito gosto para os meninos. É porque a questão do fuso horário é diferente daqui e de lá. Então, o good evening, quando a gente chegar lá, às vezes 6 horas, 6h30, Rayane, ainda se vê o sol. E aí, por isso é esse boa noite a chegar, porque não é bem o boa noite. O evening, na língua inglesa, é entardecer, anoitecer. Eu ainda estou visualizando um pouquinho o sol. Mas se eu chegar às 8 horas, às 8h30 da noite lá, mesmo eu chegando, mas o sol já fugiu, já está de noite, eu chego e digo good night. Então, essa é a diferença, porque night é noite na língua inglesa e o evening é entardecer. Eu ainda estou visualizando o sol. Então, por isso, good evening e good night. Muito bem. Tem uma nomenclatura, um conceitozinho que ele gera uma certa reflexão, que é a questão do WhatsApp. Como é que se pronuncia realmente? O que é que esse WhatsApp significa? Algumas pessoas acham que essa pronúncia é só para aquela questão do aplicativo, mas tem outra percepção sobre essa pronúncia, né, do WhatsApp. O WhatsApp, né, ele foi criado aí, lembrando que WhatsApp tem outra nomenclatura, uma gíria em inglês, eu chegar e digo para você, e aí, como é que tá? WhatsApp, né? E o WhatsApp é mesmo da tecnologia. Do aplicativo. Do né? aplicativo. Inclusive, os meninos que na escola profissional, eles escolhem o curso técnico em informática, eles sabem disso. Eles têm uma disciplina chamada inglês técnico. O que é isso? É o inglês voltado para a tecnologia. Existem algumas palavras onde elas vão existir na área técnica.
E que na base comum, que é o inglês comum que a gente estuda para falar, para se comunicar, ele vai ter outra tradução, outra diferença. Então, a tecnologia há muito essa especificidade da língua inglesa. Muito bem. Quando eu quero dizer boa sorte, Good luck. Boa sorte, né? Lembrando que o good sempre bom, ou boa, nesses dois sentidos, e luck, né? A sorte. eu amo você, é bem... É bem prático, para todo mundo conhece. I love you, né? É importante até ressaltar essa sua pergunta, eu amo você, porque todo mundo fala love, 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 love. Então, às vezes, a gente vai falando muito o que a gente escuta, mas a correto mesmo é esse O bem aberto. Love, I love you, né? Eu amo você, eu te amo. As traduções, elas nunca, né? Elas são fixas na língua inglesa, elas podem variar muito. O muito obrigada, ele tem só uma tradução, por exemplo, eu posso... Porque o inglês ele é muito flexível, né? O português também, por exemplo, existem as palavras parônimas, homônimas, são aquelas palavras que têm a mesma pronúncia, significado diferente, a mesma escrita e a pronúncia diferente, isso vai mudando muito. E a língua inglesa, nunca uma coisa pode ter só uma designação, pode ser que uma mesma palavra signifique mais de uma coisa, assim como na língua portuguesa, né? Então, nessa percepção, a questão do muito obrigada, como é que ele fica aí? Nós temos duas formas de dizer muito obrigado, né? Nós temos a preposição só, né? Que é então. Primeiro eu tenho thanks, que é obrigado ou obrigada. Eu tenho thank you, que é muito obrigada. Eu tenho o thank you so much e eu ainda tenho thank you very much. Que as duas formas, né, elas são usadas para dizer muitíssimo obrigada, né? Então, as duas formas, elas são utilizadas para isso. Aquela coisa que você está bem agradecido mesmo, né? Eu tenho aí dois muitos na frase. Eu tenho o but e eu tenho o very. Thank you very much. E eu tenho o so de thank you so much. Nossa, então, muito obrigada. Perfeito. Gerleide, outra dúvida, né? É a questão da pronúncia do TH. Isso daí pega muitas pessoas que estão começando a aprender inglês e a gente fica muito desmotivado com isso. Então, qual a dica que você dá para nossos telespectadores e telespectadoras até que, enfim, aprender essa pronúncia exata do TH? A primeira dica que eu dou é ouvir muito, né? A gente, quando está estudando uma língua estrangeira, começa a trocar, né, as leituras, às vezes até mesmo pelo áudio, né? Ouvir muita música em inglês, procurar ouvir podcasts em inglês. E para aprender o TH, Rayane, é bem interessante, tem que perder um pouquinho a vergonha, tem que aprender a manusear, né, a face da gente. A gente coloca a língua, né, no lado superior dos dentes e pronuncia de forma que ele for sair, a sua língua venha para o céu da boca. Thank you. Thank you so much. E aí ele sai mais voltado para o som de um F. E aí no inglês britânico ele sai muito voltado mais para o som de um T, né? Mas eu posso falar thank you, como eu posso falar thank you. O segredo é você não achar que existe algo muito correto. Como você falou anteriormente, a língua inglesa ela é muito flexível. Então, a partir das escutas que a gente vai fazendo, vai ouvindo, você vai conseguindo encontrar a maneira mais acessível a se falar. Porém, o mais utilizado é, como eu falei, esse por som do F, né? Thank you. Gerleide, outra polêmica que gira em torno do inglês é a questão da fluência. Algumas pessoas dizem, é fluente quem consegue ler e escrever, é fluente quem consegue se comunicar, é fluente quem tem um determinado grau de conhecimento, mas que habita em um país de língua inglesa. E para você, o que é ser fluente na língua inglesa? É compreender, né? Existe muito essa questão, eu estava até lendo um artigo sobre isso, as pessoas acham que fluente é só quem viveu nos Estados Unidos, na Inglaterra. Não necessariamente. Ser fluente é você compreender a língua inglesa, desde a parte escrita até a parte também de escuta, Rayane, que é uma das habilidades que eu considero a mais difícil, é ouvir e compreender o que está sendo falado em inglês. Se você consegue compreender isso,
Se considere fluente. Você consegue interpretar textos em inglês? Se considere também. E mais ainda, se você consegue se comunicar, você está em um meio onde te coloca mesmo para falar a língua e você consegue deslanchar. Alguém chegou, vamos ali para os Estados Unidos amanhã? Vamos? Então, se considere fluente. Perfeito. Então tem aquela coisa muito da adaptação e do desenvolvimento da habilidade. Digamos que eu morando no Brasil, eu vou ter uma prática na língua inglesa, mas claro, se eu for para um país que fala a língua inglesa, eu vou amadurecendo. Mas isso não quer dizer que para eu ser fluente eu tenha que morar especificamente em um país que fala a língua inglesa, não é isso? Então é até um tabu que a gente tem que desconstruir, não é isso? Vamos dando sequência às interrogações. Gerleide, até amanhã, como é que eu falo? See you tomorrow. Até amanhã. See you tomorrow. Até logo. Só see you. See you, porque see you é vejo você, né? Então, também até logo. See you tomorrow. See you. Rapaz, eu gosto de você, por exemplo. I like you. I like you. E se eu quiser dizer que gosto muito, né? I like you so much. Me facilita muito. O inglês ele é bem flexível, ao mesmo tempo, por exemplo, o português ele tem muitas regras. E eu ouvi dizer também que o espanhol tem muitas regras. Já a língua inglesa, ela não tem tantas regras assim, se a gente for parar para observar, né? Ela até... Eu sei que é difícil nós aprendermos uma segunda língua, mas você acredita que o inglês, se for comparado com outra língua, ele tem uma certa facilidade na aprendizagem? Sim. Principalmente quando a gente vai para a parte da gramática e da escrita. Na língua portuguesa, o que é que os nossos professores de redação sempre ensinam quando vamos escrever? Não repita as palavras, não pode repetir. Já na língua inglesa é diferente, as palavras elas se repetem muito, desde que ela faça sentido para o contexto. Você vai ler um texto sobre família, com certeza, family, daddy, cousin, sempre vai estar presente lá no texto para te ajudar na compreensão. Agora, Rayane, eu sou bem clara quanto a isso. O que é mais complicado na língua inglesa? É realmente a fala, porque nós temos o alfabeto e nós temos o alfabeto fonológico para escutar os sons da língua inglesa. Então, assim, quando parte para a gramática do inglês ela é mais simples. Eu brinco muito com os meninos, eu digo, gente, língua inglesa é língua de gente preguiçoso. Eles gostam de falar menos, porque dificilmente uma palavra tem uma tradução fixa. Ela vai ter sempre mais uma tradução. What's your name? Qual o seu nome? Esse what de qual também é o que na língua inglesa. Mas eu acho que isso faz facilitar a aprendizagem. Isso me faz lembrar da regra dos porquês. Na língua portuguesa são 4 tipos de porquês. Minha gente, já na língua inglesa nós só temos 2. Olha aí. Nós temos why. Why do you study English? Porque você estuda inglês? Because I like. Porque eu gosto. Nós temos um porquê para a pergunta e um porquê para a resposta. Simples assim. Perfeito. Já estamos chegando nos momentos finais do ano e eu pergunto, como é que eu pronuncio Feliz Natal? Merry Christmas. Feliz Ano Novo? Merry New Year. Quando eu quero parabenizar alguém pelo aniversário? Happy Birthday. Olha, Feliz Páscoa. Happy Easter. Nós aprendemos muita coisa aqui, né, minha gente? Gerleide, para mim, você é um exemplo de pessoa determinada, uma mulher altamente inteligente, altamente criativa, capacitada. Você prova isso a cada dia que se passa lá na escola profissional, o quanto você é inovadora, o quanto você é criativa e muito humilde, sempre disposta a ajudar todo mundo, sempre disposta e disponível a acrescentar, e de uma forma leve, de uma forma simples, reconhecendo o seu espaço, respeitando o espaço do outro. E eu acho que você representa aquela frase quando eu digo, antes de sermos bons profissionais, devemos ser bons seres humanos. E para mim você representa isso com muita força, com muita coerência e com muita verdade, né? Eu queria agradecer demais pela sua existência, pela sua atuação frente à docência, em todo o Sertão Central, que Quixerambi não é o primeiro espaço onde você atua, né? E queria agradecer por ter aceito o nosso convite e por contribuir tão positivamente para a sociedade do Ceará, porque tudo que você faz, as pequenas ações que são gigantes, que você faz em sala de aula, elas respingam em toda a humanidade. Então, por essas e outras, agradecemos o espaço, desejamos muito sucesso e que você possa se surpreender cada vez mais na docência e que coisas incríveis aconteçam, porque você é uma pessoa indescritível.
Rayane, eu estou aqui até emocionada, mas eu gostaria também de agradecer o convite. Parabenizar, Rayane, o seu trabalho, ele é lindo. O programa Viva Bem, ele é excelente, né? Eu admiro todos os convidados que você traz aqui. Mas eu gostaria de deixar bem claro, assim, o orgulho e a gratidão, primeiro, que eu tenho de ser dessa terra. Se eu não fosse nordestina e conterrânea de Antônio Conselheiro, eu não era o que eu sou, né? Então, quero deixar um abraço enorme. Primeiramente, agradecer a Deus. Um abraço enorme, assim, ó. Mãe, te amo. Eu fiz tudo o que fiz, foi pelos seus ensinamentos, então, muito obrigada. Uma gratidão eu tenho demais, Rayane, aos meus colegas de trabalho. A minha profissão, ela é como eu lhe disse, a posição que eu ocupo, ela é muito forte. Professora da escola pública, ela não pode desistir, não. A gente tem que ir à frente. Então, eu tenho uma gratidão enorme por todas as pessoas que me ensinaram, que foram meus professores. E eu deixo aqui um beijo, né, enorme aí para a profissional de Quixadá, que me acolheu por gloriosos 8 anos, aprendi muito. E um caloroso, né, beijo para a profissional inteira de Quixerambi, que é onde eu estou agora, né? Porque filha e conterrânea de Antônio Conselheiro, não esquece dessa terra, não. É verdade. Eu tinha que voltar um dia, foram 46 turmas formadas que eu formei em Quixadá, mas eu tinha que voltar para contribuir também com a minha terra natal, a terra que eu tanto amo. Como eu tenho orgulho da Sertão TV, ser a primeira TV do Sertão Central. Muito bem. Então, parabéns a você, tá? Parabéns aí em nome aí do Serginho Machado, né? Que é presidente da Sertão TV. E é demais, Rayane. Foi um prazer estar aqui contribuindo com você, com o seu trabalho. Parabéns, eu lhe admiro demais. Gratidão, Gerleide. Gratidão demais, sem palavras. Agora eu vou deixar um desafio para você. Eu quero que você chame o próximo bloco, mas em inglês. Mais ou menos assim. Pessoal, já estamos de volta. Ou, pessoal, voltamos já, até daqui a pouco. Alguma coisa da ordem, para vocês verem também que o Viva Bem é bilíngue, né, gente? Eu não vou me atrever, mas eu vou deixar em encargo da nossa professora de inglês, tá certo? Calma. Para anunciar o próximo programa. A gente diz tchau, pessoal, até daqui a pouco com mais um convidado especial. Por exemplo. Ok. Bye bye, people. See you next class. Eita! Até daqui a pouco, pessoal, usando português simples, tá? Voltamos já. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Alves e o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, de 7 às 9 da manhã, aqui no Sertão Conta Mais. As principais notícias do estado e da nossa região. Eu espero por você. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Gente, sou Carolzinha Sanfoneira, estou aqui na sua Sertão TV, a emissora do povo, e quero falar para vocês que quero mandar um abraço para toda a galera que assiste a Sertão TV. Um abraço para todo mundo. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. Há mais de 20 anos, a Odontoarte cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da Odontoarte atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma Odontoarte perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a Odontoarte. Venha fazer parte dessa família.
Odontoarte, planos odontológicos. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Olá pessoal, e é com essa linda canção do nosso querido Milton Nascimento que eu vou anunciar nosso segundo participante aqui do Viva Bem de hoje. Um homem inteligente, determinado, muito perseverante, um cientista de mão cheia que com certeza vai marcar a mente e o coração de vocês. Ele é aqui de Quixeramobim, mas ele está sendo conhecido nacionalmente por conta de suas ações. E assim como a Gerleide, nossa primeira convidada, ele é um professor que com certeza transforma a vida de muitas pessoas, inclusive a dele mesmo. E com vocês, o professor de Física, José Souto. Como é que você está? Está tudo bem? Tudo bem. Tudo. Professor, me diga uma coisa. Você é natural de Quixeramobim, eu lhe apresentei como filho de Quixeramobim, eu acertei? Sim, acertou. Eu apresentei como professor de Física, acertei também? Acertou também. Pesquisei no Google, viu? E deu tudo certo. Professor, me diga uma coisa. Se você tivesse que definir a docência na sua vida, como você definiria? A docência, Rayane, ela... eu acho que a definição dela é um pouco complexa. Mas eu diria que é mudar vidas, né? Quando você ensina algo àquela pessoa, ou de qualquer forma que seja, que ela aprende com você, é algo que ficou eternizado, né? Por exemplo, às vezes eu digo para os meus alunos, o conhecimento é a única coisa que você não perde nunca. Porque quanto mais você tenta esquecer que 2 mais 2 é 4, mais você lembra. Então a docência, ela proporciona isso para a gente, né? Você consegue eternizar algo dentro de uma pessoa. Quando você passa um conhecimento, ela vai levar para toda a eternidade, né? E quando você consegue fazer isso, vem um reconhecimento tão bacana, tão bonito, e que massageia o ego da gente também, né? Então eu acho que a docência é mais ou menos isso. Qual professor marcou sua vida? Você é um professor que marca a vida de muitas pessoas. E qual professor, quais marcaram a sua vida? Bom, foram vários, né? Vários professores marcaram a minha vida. Agora teve um que teve até uma coincidência muito grande, que foi o professor Agupim, né? O professor Alexandre Araújo. E ele me convidou, ele terminou a aula, e ele me convidou para almoçar. Aí, José, vai almoçar onde? Eu disse, professor, não sei ainda. Aí ele disse, vamos almoçar comigo. Aí nessa conversa, ele disse, você já comprou os livros tais, tais e tais? Aí eu disse assim, não, professor. Aí ele disse, é a Bíblia dos Físicos. Aí eu fui, comprei, né, a coleção que ele me falou, me sugeriu, inclusive tenho até hoje na minha biblioteca. No nosso próximo encontro, me chamou para almoçar de novo. E aí ele perguntou, e aí, comprou os livros? Eu disse, comprei. Comprou em qual sebo? Né? Sebo onde vende livros usados. Aí eu disse, não, professor, eu comprei novo. Eu peguei a bolsa que eu estava recebendo da faculdade e eu comprei novo. Aí ele disse, você tem que ser doutor mais novo do que eu. Aí foi... Eu disse, por quê? Ele disse, porque o primeiro livro desse aí que você comprou novo,
foi um amigo meu que xerocou e eu encadenei com um cadastro de tênis. Aí passaram-se os anos, né? Não muitos, mas aí eu terminei a graduação, fiz mestrado, aí terminei o mestrado e entrei no doutorado. Aí, por coincidência, eu estava no laboratório lá na UFC e ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Tá onde? Aí, eu queria conversar um negócio contigo e tal. Tu tá em Xerambim? Aí eu disse, não, eu tô aqui em Fortaleza. Aonde? Eu tô no laboratório aqui, na UFC, no LOCEN, né, que é o laboratório que a gente pesquisa. Eu chego já aí. Aí ele chegou. Quando ele chegou, disse, você sabia que eu fiz doutorado aqui? Ou seja, eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo nesse dia. Então, ele me indicar os livros, né, fazer toda essa... E dizer que eu tinha que ser doutor mais novo do que ele e que eu não achava que eu fosse chegar lá, né, ser doutor, né, fazer o doutorado, no caso, que eu estou terminando ainda. Aí, encontrar ele lá e, por coincidência, ser o mesmo departamento, o mesmo laboratório em que ele fez o doutorado dele. Então, assim, foi e, entre outros professores também, né, que a gente, é como a gente estava falando, vocês estavam falando aqui há pouco, são muitos, né, a gente não pode, eu vou usar ele para representar os demais. Sim, com certeza. Professor, qual é o maior desafio de ser professor na atualidade? Como é que você define isso? O maior desafio é você ter outras coisas que vai chamar a atenção do aluno e que ele acha que o conhecimento não é mais necessário. Tipo assim, vou dar um exemplo. Pessoal, por que às vezes eu faço essa pergunta na sala de aula? Por que as luzes do poste acendem e apagam todo dia no mesmo horário? Aí o menino já pula logo. Ah, é um sensor. Aí eu disse, mas como é que funciona o sensor? Que característica física ele tem que faz com que essa luz acenda e apaga no mesmo horário? O que tem ali dentro? Ele não é um ser vivo, né? Então, assim, eu acho que é isso. E outro ponto é que eu vejo, às vezes, as pessoas usando tanta tecnologia e perderam aquela curiosidade. Por exemplo, aquela curiosidade de que algumas pessoas já me falaram, José, alguns colegas meus diziam, José, eu abri a calculadora para ver o que é que tinha dentro. Né? Então, quem nunca fez isso? Né? E aí, hoje em dia, você não tem mais essa curiosidade. É tudo tão fácil, tudo tão ali, que as pessoas estão perdendo um pouco a curiosidade. E se você olhar, isso está mais nas crianças. Sim, com certeza. Né? Essa curiosidade. Então a gente tem que começar a ensinar a ciência mais lá na base, né? Para despertar essa curiosidade. Um exemplo disso foi a cápsula da ciência. As crianças saíam fascinadas de lá, de pesquisas que acontecem num acelerador de partículas. Sim. E que elas entendiam ali, certo? Isso é curiosidade. Eu acho que o caminho é mais ou menos aí, né? E eu acho que esse é o grande desafio, você lutar contra coisas que estão tão fáceis, notícias que às vezes a gente vê os meninos hoje estão lendo mais ou estão lendo menos? Eles estão lendo mais, só que com pouca qualidade. Verdade. Né? Então acho que é isso. Professor, você é de uma área muito difícil. A Gerleide passou aqui trazendo o inglês, disciplina que algumas pessoas consideram muito difícil de dominar, e a física também. Eu já considero que toda disciplina ela é difícil de dominar quando se falta dedicação, empenho. Mas me diga uma coisa, por que você escolheu física para a sua vida? Rayane, essa é uma pergunta que muita gente faz e a minha escolha foi muito simples. Assim, quando a física bateu na minha vida, não tive nenhum, assim, uma pontinha de dúvida. Eu gostava muito de assistir filme de cientista, né? Ficção científica, aqueles desenhos animados, quando a temática era ciência, aquele gênio do cabelo esgarçado, né? Mas por que a física? Porque a física ela me traz explicação para tudo que existe. Existe, tem que ter uma explicação, né? Então eu acho a física uma ciência mais completa. Por isso que eu assim amo. Tem uma frase que eu usei que eu vou usar na minha tese de doutorado, a epígrafe da minha tese, que diz assim: o meu amor pela física vem do fato de ela me fazer enxergar além dos limites dos meus próprios olhos, né? Porque é isso que ela faz. Por exemplo, eu jogo como eu estava explicando, como a cápsula da ciência estava mostrando, né, o raio-x,
você joga um feixe de raio-x em um material e você depois, com esse feixe de raio-x, você desenha a molécula do material, sabe que átomo está ligado com que átomo, sem você conseguir enxergar isso a olho nu. Verdade. Né? É surpreendente, isso é muito forte, é muito surpreendente. Você enxergar algo que está além do seu limite biológico. Né? Eu acho que por aí você já justifica, né, a física como assim, essa grande ciência. Né? Então, meu amor pela física vem já desde quando eu a conheci pela primeira vez. Muito bem. Se não fosse físico, seria o quê? Eita, se eu não fosse físico, talvez matemático. Na quase a mesma área. Ou então, duas que me chamariam muita atenção. Engenharia elétrica ou biologia. A biologia, assim... Elas se interligam bastante, Isso. né? Querendo ou não. A biologia eu acho muito bonito, sabe? Eu acho muito bonito o trabalho do biólogo, eu acho fantástico. Inclusive, conversando com alguns amigos meus, eu fico assim... É muito bonito você estudar a natureza daquela forma, né? Que a biologia vê. Então, acho que seria mais ou menos isso. Excelente, o bate-papo está maravilhoso, nós vamos para os intervalos comerciais, mas daqui a pouquinho estamos de volta com mais José Souto, com mais docência aqui no Viva Bem. Até logo. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô, amigos, aqui quem fala é Robson Baus. Eu estou presente na programação da Sertão TV, que leva sempre o melhor para você. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado Super para você, amar é acolher. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior.
Estamos de volta com mais um bloco do programa Viva Bem, aqui com o Fisco, que dança forró, viu, minha gente? Ó. E ele tem um gingado, viu? Contatos para shows, professor, para quem quer ir aprender a dançar forró. E a sua música favorita, essa música? Uma das, viu? É forrozeiro. Arrocha. É agora, chama, ó o refrão. Chama, viu? É vaqueiro. É vaqueiro? Não. Aí, ó. Pega o Guanabara e Menino, vamos sentar. Eu vim de Guanabara. É a primeira vez na vida que eu vejo um fisco dançando forró. Tá ótimo, de tudo acontece, né? Uma professora de inglês dançando forró tem que ter um fisco também. Professor, você está à frente de um projeto. Você, além de ser professor da rede pública estadual, né, do Ceará, você também é professor universitário, não é isso? Isso. E você recentemente ganhou uma premiação e está à frente de um projeto muito importante. Então, eu queria que as pessoas conhecessem esse seu trabalho grandioso e queria que você falasse um pouco disso pra gente, certo? Certo. Rayane, como eu já falei anteriormente, eu faço doutorado na UFC em ciência de materiais, né, que é uma das aplicações da física. Então, lá eu fiquei conhecendo o Sirius, que é o maior acelerador de partículas da América Latina. E eu acabei perdendo um curso que eles foram ofertar lá na UFC, porque eu tinha que me ausentar 15 dias e eu não podia fazer isso porque das minhas obrigações, né, como profissional, tinha que ficar lá a semana inteira, e aí eu acabei perdendo. Às vezes a gente ser responsável demais, a gente tem que... Sim. Ponderar, né? Ponderar. Então, porque eu tinha que pensar um pouco mais em mim, no meu conhecimento. E eu fiquei com aquele gostinho de ter perdido o curso. E então eu fiquei mais antenado, né? Eu digo, rapaz, eu não vou perder outra oportunidade dessa, não. Aí o Sirius lança um curso chamado ESPEN, que é Escola para Professores de Ensino Médio. Como eu dou aula na graduação, mas também no ensino médio, eu me inscrevi no curso, fiz a seleção, passei, aí fiz o curso. No final do último dia de curso, a diretora disse, gente, a gente tem uma surpresa para vocês. Vocês estão sendo avaliados. Nós só soubemos que estava sendo avaliado no último dia para receber a cápsula da ciência na cidade de vocês e também vai ter uma proposta pedagógica. E aí eu submeti a proposta pedagógica e uns dias depois mandaram um e-mail para mim para uma reunião. A gente fez a reunião e eu fui um dos contemplados. A cápsula da ciência vai visitar, né, 7 cidades no Brasil apenas. E a gente está à frente disso aí. Assim, foi uma emoção muito grande, né? Assim como a Gerleide falou agora há pouco, a gente tem orgulho, né, da nossa cidade, trazer isso para Quixeramobim, saber que foi um fruto do seu esforço, você está ali. E também ter o reconhecimento deles, né? Aí, quando a cápsula veio, aí esse foi o primeiro desafio. Aí veio o segundo desafio. Dizer para as pessoas o que era. O que é que está vindo? Qual a importância disso? E aí eu, com o meu tempo mesmo muito corrido, saí agendando as escolas e divulgando a ciência da cápsula, né? A importância, o que era que vinha. E nem eu tinha noção do que era entrar na cápsula. Porque eu nunca tinha vivenciado a cápsula da ciência, porque a cápsula da ciência foi um projeto criado antes da pandemia, mas que a pandemia não deu chance disso acontecer. Então é a primeira vez que ela sai no Brasil. E aí nós recebemos a cápsula, eu fui sair de escola em escola, apresentando o projeto, preparei uns slides com as pesquisas que eles desenvolvem, com tudo, e fui divulgando. E aí, quando as pessoas começaram a saber o que era, aí tu não tem noção, Rayane, da procura. Eu fiz uma planilha, organizei escola a escola, a cada 20 minutos, uma escola entrava e outra escola saía, uma escola entrava e uma escola saía. E aí, quando foi eu acho que com pouco tempo, não tinha mais vaga. E eu disse, mas eu não posso deixar o público em geral de fora disso. Aquela pessoa que não está mais na escola, mas que é um apreciador da ciência. Então eu deixei o sábado livre. Né? Deixei o sábado livre para quem quisesse chegar lá, entrar e assistir a cápsula da ciência. E foi uma experiência assim, fantástica. Nós quebramos recordes, né? Foram 2 recordes quebrados. Um foi, até agora, né? Porque hoje eles estão em Brasília, ainda tem Brasília e Manaus, para encerrar a turnê.
E aí o público máximo recebido por dia que eles tinham quando eles chegaram aqui foi de 700 pessoas. Nós no primeiro dia recebemos 758. No segundo dia 605, caiu um pouquinho. Aí eu fiquei um pouco triste assim, rapaz, caiu um pouco. Aí os meninos disseram assim: você tá triste porque você em um dia recebeu o público talvez de um evento todo em outra cidade por aí. Aí no sábado, aí a gente extrapolou, fizemos 1.006 atendimentos. Perfeito. 1.006. Professor, eu percebo que você é muito curioso, é muito dinâmico, mas eu quero saber de você. Qual característica todo cientista deve ter para ter sucesso? Hoje fazer ciência no Brasil não é fácil e também não é simples. Mas se você tivesse que dar uma dica para um jovem que quer se tornar um cientista, o que é que você diria para ele? Curiosidade. Não, porque quando você é curioso, você vai se perguntar o porquê que aquilo está acontecendo, né? Vou dar um exemplo. Eu vejo uma garrafa de água em cima da mesa. Eu tirei da geladeira, a garrafa está tampada, mas por algum motivo ela está molhada por fora. Ela está tampada, aquela água não vem de dentro da garrafa, você não tirou a água da garrafa. De onde vem aquela água? E aí você tem aí vem a curiosidade. A curiosidade vai gerar uma pergunta, e a busca daquela pergunta é a pesquisa, né? Então, você ser curioso e inquieto, né? Eu sou inquieto, não. Eu estou sentado aqui com você, mas se você me conhecer no dia a dia, eu sou no 220 direto, né? Então, assim, a curiosidade é a palavra-chefe para quem quer ser cientista, para quem quer ser um pesquisador, não tem outra palavra, é curiosidade. Pronto, vamos exercitar essa curiosidade agora. Vamos tentar explicar alguma coisa física que você vê aqui dentro do estúdio. Alguma coisa física? Você tem mais grau no olho esquerdo do que no direito. Isso. O seu problema de visão é miopia. E tem astigmatismo também. E a diferença de um olho para o outro é entre 0,5 e 0,75. Meu Deus do céu, ele é oculista. Professor, como assim? O que foi que aconteceu? Gente, sensacional. Viu, gente, como tem ciência em tudo. Como você chegou a essa conclusão? O teu problema de visão, a correção do teu problema de visão depende de alguns tipos de lente. Ou lente convergente, ou lente divergente. Quando você joga a luz da lanterna do celular, eu descubro que tipo de lente atua. Se ela é convergente, se ela é divergente. Se ela for convergente, você tem hipermetropia. A imagem seria projetada atrás do seu globo ocular. Aí você usa a lente convergente para ela trazer essa imagem para frente. Se for miopia, a imagem era para aparecer no fundo do globo ocular, vai aparecer um pouco à frente. Se usa uma lente divergente, ela joga lá para trás. O astigmatismo é porque, às vezes, o que é o astigmatismo? São várias imagens sobrepostas ao mesmo ponto, né, no mesmo lugar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você está sem óculos, você vê uma lâmpada ao longe um pouco grande. Sim. Quando você coloca o óculos, ela diminui de tamanho e fica nítida. O diminuir de tamanho é o seu astigmatismo. Sensacional. Outra coisa, aqui no estúdio. Outra coisa no estúdio. Outra coisa física. Pronto. Mas me diga uma coisa, eu vou ficar boa? Eu posso fazer alguma coisa para ficar bem? Pode. Depende do seu problema. Você tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode trocar o cristalino. Por exemplo, dependendo do seu problema de vista, você pode trocar o cristalino com o grau do teu olho. Então você não precisa mais usar óculos. Ou uma cirurgia na córnea, curvar a córnea para lá, certo? Então vai depender de cada caso. Nunca pensou em ser oculista, não? Oftalmologista, já oculista. Fui convidado. É porque é o seguinte, tem uma parte da física, a óptica, né? Então já fui convidado para dar aula em cursos, né, de optometria, mas era em Fortaleza, mas é uma área que eu aprecio bastante. E eu quero fazer minha consulta de visão agora com você, tudo bem. Vamos à outra. Bom, o painel de LED, né? Certo. Quando você olha o painel de LED, por isso é que às vezes a vida do físico é um pouco solitária. Eu vejo um raio acontecer, eu estou vendo o fenômeno acontecer dentro das moléculas lá que colidem e tal, a gente vê. Eu olho para um painel de LED, eu não vou olhar para o painel de LED como uma pessoa comum olha. Eu vejo que ele é um semicondutor, o processo que ocorre lá dentro e tudo. Assim, toda tecnologia, Rayane, ela é
ela é regida pelo eletromagnetismo. Eu vou te mostrar aqui. Eu tatuei as 4 equações de Maxwell. Tudo que você vê de tecnologia, quando você pega o seu celular, tem a equação de Maxwell lá dentro. Quando você liga a TV, tem a equação de Maxwell ali. Quando você liga a câmera, tem a equação do Maxwell. A sua lente tem a equação de Maxwell nela. Porque, aí quando eu tinha vontade de fazer uma tatuagem, e eu queria fazer uma tatuagem com 2 coisas. Uma coisa pessoal e uma coisa da física. Então, de todas as equações da física, as 4 equações de Maxwell são as que mais me atraem. E eu faço doutorado e aplico elas na minha tese. As equações básicas da minha tese é a equação de Maxwell, que está em todo canto aqui. Quando você olhar em tecnologia, corrente elétrica, luz, tem equações de Maxwell no meio. Então, assim, é muito fácil você achar física em qualquer canto. Eu até brinco com os meninos, eu faço mágica com os meninos. Eu sento ele numa cadeira, posiciono os pés de uma determinada forma, aí eu coloco a mão assim, aí sem encostar a mão ou a testa na minha mão, se levante. Aí eles ficam paralisados, não conseguem. Porque eu sei onde é que as forças estão agindo e aquelas forças agindo em locais diferentes não podem fazer com que ele se levante. Né? Para mostrar que também essa questão, como eu falei para vocês, se existe, tem uma explicação. Né? Perfeito, professor. Perfeito. Não existe mágica, né? Professor, eu estou sem palavras para a sua inteligência, para a sua humildade, para a sua grandiosidade. Nós que fazemos Viva Bem a Sertão TV temos muito orgulho da sua trajetória. Eu sei que ela está apenas começando, eu sei que você já aprendeu muitas coisas, já estudou muitas coisas, mas a vida é surpreendente. Já que você tem uma inteligência surpreendente, então que a vida surpreenda você com coisas maravilhosas e desafiadoras e muito curiosas. Né? Muito obrigada por ser um exemplo de profissionalismo, de dedicação, de inteligência. E vou usar a criatividade mais uma vez, porque isso é seu carro-chefe. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e muito sucesso ao longo da sua caminhada, durante muitos e muitos e infinitos anos, tá certo? Rayane, eu que agradeço, Ave Maria, o espaço. Muito obrigado, eu agradeço demais. Vai ser um momento que eu vou levar para a minha vida. Foi um papo muito gostoso. A Sertão TV está de parabéns, seu programa é perfeito, certo? Muito obrigado mesmo. E precisando de mim, estamos à disposição sempre. Estamos aqui. Esse foi o Viva Bem. Até a próxima semana com mais convidados, com mais conhecimento, porque conhecimento é também viver bem. E vamos encerrar de uma maneira muito bacana. Vamos lá? Forró pra ser bom tem que ser do interior. A boca vai chamando e